ver o quanto as pessoas se afastam. Não pense que porque você é pentecostal, Deus vai te receber naquele dia. Ele não o fará. Você tem que ter o artigo, irmão. Isto é certo. Observem, aqui estava ele unindo-se, associando-se com os incrédulos. Então fizeram uma marcha de 7 dias e saíram ao deserto, a pelejar contra os reis de Moabe. E quando chegaram ali, descobriram que estavam sem água. O suprimento de água deles havia acabado. E as coisas vão mal quando a água acaba, vocês sabem? Agora, no serviço público, se você não paga a conta, eles interrompem o fornecimento de água. Você vai ficar sem água em casa. E este é o problema com o povo de Deus nessa noite. Eles simplesmente não pagaram o preço e Deus interrompeu o fornecimento de água deles. Isso é tudo. Sabe? No deserto, vá a qualquer deserto que queira. É por isso que alguns de vocês, membros da Igreja do Evangelho Completo e demais, não creem em cura divina. O suprimento de água de vocês foi interrompido. Isso mesmo, lá no deserto. Você diz evangelho completo? A pior maneira de que já fui tratado por um pastor pentecostal contra a cura divina. Eu lhe perguntei se poderia alugar alguns assentos. Teria uma grande reunião na cidade e, por causa de uma certa igreja que estava patrocinando, ele afirmou: eu nem deixaria sentar em minhas cadeiras ninguém que crê em cura divina. E era pentecostal, certamente. Isso mesmo. Foi uma distância de um tiro, quase, de onde vocês estão assentados nessa noite. Correto. Seria um pouco mais longe que isso, suponho. Tinha umas 200 milhas, 320 quilômetros. Mas veja, seriam os grandes canhões com os quais estão atirando hoje. Mas observem, foi o que ele disse, e não me deixou alugá-las. E as pessoas tiveram que ficar em pé, mas tivemos a reunião de todas as formas. Agora observem, é por isso que tudo que você entra em contato no deserto tem espinhos. Seja uma pequena folha ou o que for, não brinque com ela, porque tem espinho ali. Sabe o que faz isso? É porque não tem água. Onde não há água, há espinhos. Onde há água, a mesma planta suaviza e produz folhas. E esse é o problema com a igreja, a razão por que há tanta confusão. Sou unicista, sou das assembleias, sou deste outro. Eu pertenço à igreja de Deus, temos o grupo. Eles ali são uns abutres. E é isso e é o outro. Não cremos nisso, cremos em dançar dessa maneira, cremos em preparar para fazer isso. Liberação de mulheres, eu faço isso. Que coisa! Qual é o problema? Seu suprimento de água foi cortado, isso mesmo, essa é a verdade. Então eles viram que estavam sem água. Quando se está sem água, se está sem vida. Então disseram: o que podemos fazer quanto a isso? Vamos começar uma reunião de oração. É uma hora ruim para começá-la, então. Você deveria ter orado antes de sair. Você deveria ter orado por isso. Depois que estavam lá, vieram então homens do rei de Israel e disseram: bem, sabe de uma coisa? Temos um homem aqui que vive bem aqui chamado Eliseu. E ele derramava água nas mãos de Elias. Em outras palavras, sua associação é muito boa, ele realmente tinha convivência com o verdadeiro profeta. Aves da mesma plumagem voam juntas. Isso é certo. Como você pode esperar que alguém creia em você quando você anda por aí e se comporta da maneira que você se comporta? E então vem e se chama de cristão? Não é de admirar que eles não te chamam para vir orar por eles e assim por diante, vê? Isto é certo. Agora, pássaros da mesma plumagem voam juntos. E disseram:
Bem, mas esse homem derramava água nas mãos de Elias, o tisbita. Ele derramava água nas mãos dele, convivia com ele. Josafá, sendo um homem espiritual, a primeira coisa em que pensou foi visitar o profeta. E quando um verdadeiro filho de Deus entra em problemas, a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus, direto de volta a Deus. Disseram: Vamos buscá-lo rapidamente. Então desceram lá e pararam em frente. E Eliseu estava ali, talvez lendo as Escrituras, e quando pararam em frente, eles entraram, então perguntaram: O que devemos fazer? E Eliseu, toda sua justa indignação foi despertada. Oh, de vez em quando ele fervia. Ele olhou para Jorão de pé ali e disse: Por que você não vai ao profeta de seu pai e de sua mãe? Por que vem a mim? Ufa, que coisa! Não foi nada muito pacífico, não é mesmo? Por que você não volta aos seus deuses pagãos? Por que vem a mim? Um profeta, um servo do Senhor, um homem poderoso, com porção dobrada do Espírito sobre si. Por que você não vai ao Deus de sua mãe e ao Deus de seu pai? E ouça o que ele disse. Se não fosse pelo meu respeito à presença de Josafá, eu nem olharia para você. Ufa, vocês falam de ficar alterado? Eu creio que é a mesma coisa hoje à noite. Creio que esta América será explodida em pedaços. Creio que a coisa já teria se afundado e desaparecido se Deus não respeitasse os verdadeiros e genuínos cristãos na América, que estão orando para que ela se mantenha unida. Amém. Creio que já haveria desaparecido há muito tempo. Creio que os japoneses ou alguma outra nação já a teriam conquistado se Deus não respeitasse a oração honesta e sincera dos filhos de Deus nascidos de novo. Isso é certo, disse. Se eu não respeitasse a presença desse homem justo, eu nem olharia para você. Então ele ficou todo agitado, vocês sabem. Quando se fica todo agitado e irritado assim, não é um bom momento para fazer qualquer obra para o Senhor. Então, sabe o que ele disse? No entanto, tragam-me um músico, comece a orar, a tocar. Agora, vocês que não creem em música na igreja, que tal isso? Sim, disse, tragam-me um músico. Estou muito irritado hoje. Minha justa indignação ferveu. Esse rapaz aparece aqui, esse pregador fronteiriço, fica ali batendo nas crianças, está errado. Desce ali e faz isso. Oh, como eu poderia controlá-lo? Disse, tenho que ter uma visão agora. Então, tragam-me um músico. E eles foram e trouxeram todos os músicos e começaram a tocar música, uns bons hinos. E de repente, quando cantam, entoam cânticos voltando para Sião, quando os músicos e as crianças começam a cantar de coração, algo acontece. O Espírito do Senhor vem sobre o profeta, e se um verdadeiro cântico à moda antiga, pio e com arrependimento trouxe o Espírito de Deus sobre o profeta naquela época, fará a mesma coisa hoje. E observem, ele queria ter uma saída, e a única saída que poderiam ter era um avivamento. Então, ele tinha alguns pecadores arrependidos que vieram, e a música tocou, e o profeta teve uma visão.